Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Só eu aqui, né? Só misericórdia. Vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ver se a gente termina a oração hoje. Termina a oração não, vamos falar sobre a oração, né? Terminar de falar sobre a oração, depois a gente vai entrar um pouco no jejum, falar sobre o jejum. Mateus capítulo 6. Nós estamos analisando assim a oração que Jesus ensinou, né? Os princípios que estão aqui a partir do verso 9. A partir do verso 9, vamos continuar a nossa reflexão, a nossa conversa sobre este ensino, esse princípio, né? Sabendo que é uma oração modelo, porque este foi o único pedido que os discípulos fizeram: Senhor, ensina-nos a orar. E é significativo porque eles tinham uma prática, pelo menos, né, de oração, pelo menos 3 vezes ao dia, se retiravam para orar, enfim, e também tinham as orações espontâneas ao entrar e ao sair, né? Lembra lá do Salmo 121? Guardará minha entrada e minha saída. Então eles, ao saírem de casas, faziam oração, ao voltarem também pelo caminho, se dirigindo ao lugar de culto também, eles faziam orações espontâneas. O Shema, que é o Deuteronômio, né, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eram orações que eles repetiam constantemente. O fato deles pedirem para Jesus, ensina-nos a orar, é porque eles viram uma diferença significativa na vida de oração de Jesus, o que eles não estavam vendo na vida deles e também dos mestres que ensinavam. Isso chama a nossa atenção, né? Lembrando que a oração, ela faz parte de todo segmento religioso, tá? Todo segmento religioso tem oração, mas nós estamos falando da oração, que é um dos meios da graça, né? Que nos coloca em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. É disso que nós estamos falando. Então Jesus, no verso 9, a partir do verso 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: portanto, por essa razão, vós orareis assim. Falamos aí: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Esses são os 3 primeiros pedidos voltados para Deus, né? Primeiro é santificar o nome do Senhor, que na verdade é glorificar a Deus através de uma vida santa, né? Isso faz parte, a maneira como nós vivemos, né? Ela vai atingir, vai influenciar diretamente a nossa vida de oração, para bem ou para mal, aí depende como nós vamos viver, né? O seu reino, que é o domínio, que é o governo de Deus, com suas manifestações de salvação, libertação, redenção, cura, né? Pregação e ensino da palavra são manifestações do reino de Deus, né? Seja feita a sua vontade. Aí ele acrescenta aqui: assim na terra como no céu. Percebo que céu aqui está no singular. Toda vez que aparece a palavra céu no singular, está falando da habitação de Deus. Quando aparece a palavra no plural, céus, o contexto vai dizer se é o trono de Deus, se é o céu das regiões espirituais, ou se é o céu que nós vemos com os nossos olhos físicos, tá? Nesse caso aqui, céu é o lugar da habitação de Deus. Então lá não há desobediência, lá não há rebeldia, lá não há pecado. Porque que ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa habitação, né, onde Deus está, não há nenhum tipo de oposição a Deus. E Deus quer que essa realidade seja aqui na terra. Essa realidade foi vivida antes da queda, né? Gênesis 1 e 2, ok? E ela será restabelecida, no novo céu e na nova terra. Porque tudo será novo, né? Então não só o pecado será erradicado, né? Nós teremos um corpo glorificado, onde o pecado não vai habitar, mas também principados e potestades, ímpios, né? Pecadores não arrependidos,
todos eles estarão longe da presença de Deus. E não haverá mais pecado, não haverá mais iniquidade, não haverá mais transgressão. Mas a oração aponta para essa realidade também, mas também aponta para uma realidade de hoje, no sentido de que quando o governo de Deus vem, né, e a sua vontade se realiza aqui na terra, né, que pessoas se rendam em arrependimento e fé a Cristo pela ação do Espírito, né, doentes sejam curados, enfermos sejam sarados, cativos sejam libertos, pecadores se arrependam, né, mostrando aí a manifestação da ação de Deus através da oração da igreja. Então, esses 3 pedidos aqui estão diretamente ligados a Deus. Então, o Senhor já nos ensina que a verdadeira oração, ela começa com Deus. Deus é o centro, tá? Deus é o motivo, Deus é a razão. Mas também agora Ele vai ensinar que a oração também é o meio pelo qual nós apresentamos a Deus a nossa realidade, embora Ele já saiba. Nós nunca vamos informar Deus, nós só vamos falar, né? Até porque os médicos aí descobriram, né, que a oração é terapêutica. Eles separaram 2 grupos de pessoas, né? E por 30 dias, pessoas que oravam, que saíam para um momento de silêncio, né? E pessoas que não faziam isso, né? E aí depois de 30 dias fizeram exames e foi constatado cientificamente que aqueles que praticavam orações, meditações, né, momento de solitude, de silêncio, né, a questão do coração, batimento cardíaco, pressão sanguínea, tudo estava, né, numa taxa normal, e aqueles que não praticavam, né, estava tudo além daquilo que era normal, natural. Então, descobriram aí que também é uma fonte de terapia. Bom, primeiro pedido aqui para nós, no verso 11, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, esse pão é nosso, é para nós. Está falando aqui de necessidades básicas. Elas devem ser apresentadas diante de Deus hoje. E amanhã, se o Senhor te conceder mais um dia de vida, você apresenta de novo. Então é uma oração que tem que se fazer todos os dias. Isso revela o quê? Se existe uma das disciplinas espirituais que mais lida realmente com a nossa dependência de Deus e ajusta essa questão de nós não pendermos para a arrogância, né, para a soberba, a altivez, é a oração. Porque a oração vai trabalhar essa questão de dependência de Deus, né, de necessidade. Então, o pão nosso de cada dia devemos pedir, ok? É uma orientação, a provisão de Deus. Se porventura, né, passar por necessidade, lembre-se disso. Se não passar, do mesmo jeito. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, aqui são necessidades básicas, ok? Devemos colocar diante do Senhor. Você pode falar para mim quais são as necessidades básicas do ser humano? Não temos necessidades básicas. Então não vamos pedir, irmão. É isso aí, ok, é isso aí, ok. Então é necessidade, apresente diante do Senhor, porque está aí. Então entenda que Deus, Ele sabe, Ele conhece, mas a orientação aqui é pedir. Tem que pedir, porque pedir é o exercício da fé, porque pedir mantém-nos numa posição de dependência, porque pedir é reconhecer a fonte única de toda provisão. Irmãos, isso trabalha diretamente na nossa mente e no nosso coração pela ação do Espírito de Deus. Se nós não orarmos isso, o Senhor sabe, na verdade o sustento vem do trabalho das minhas mãos. Eu já ouvi muita gente falar isso. E o dia que caiu de cama, mudou de ideia, que não precisa acontecer isso. E não é Deus que faz, irmãos. Então, necessidade. A
Aí, das necessidades básicas, eu tenho para mim que todos entenderam, porque não há nenhuma pergunta aqui, nós vamos avançar. Ele vai agora trabalhar a questão de relacionamentos. Na terça-feira passada nós falamos como a maneira como nós nos tratamos, né? A vida em família e também como igreja, né? Afeta diretamente as nossas orações. Ele vai falar aqui na oração do Pai Nosso, olha só, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Primeiro, perdão para nós. Temos que pedir perdão todos os dias? Pecadores. Todos os dias, irmãos. Confessar os nossos pecados, pedir perdão, né? 1 João 1,9, o que diz 1 João 9? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, tá? Aí traz a ideia, logicamente que não tem tempo para isso, mas ao pedir perdão, a oração vai trabalhar com arrependimento, quebrantamento, contrição, restituição, já falamos sobre isso, né? Quando possível, né? São características de alguém que se arrependeu verdadeiramente, né? Não é só lá pedir perdão, não, eu já pedi perdão para Deus, Deus me perdoou. Não é só isso, irmãos, tá? É muito mais do que isso, né? Então, mas está inserido aqui nessa realidade a nossa necessidade, né, de pedirmos perdão, de buscarmos em Deus o coração quebrantado, contrito e sincero, vivermos o arrependimento. O arrependimento tem que ser um estilo de vida, né? Mas nós temos diante de um Deus que perdoa, né? Às vezes nós não nos perdoamos uns aos outros, mas Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Ele é um Deus perdoador, né? Um Deus de graça e de misericórdia. Você vai ver lá no Salmo 103 que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Eu preciso que você entenda isso, traga isso para a sua vida, porque uma das maneiras de Satanás, e agora eu vou falar diretamente aqui na batalha espiritual, né, real e verdadeira, né, que Satanás, ele vai nos acusar, é função dele. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que ele está lá diante do Senhor nos acusando de dia e de noite. Mas não somente lá, ele lança em nossas mentes pensamentos, né? Pondo em dúvida o perdão, pondo em dúvida realmente, né, a misericórdia, o microfone lá para o Edgar, por favor, a compaixão do Senhor, irmãos. E nós temos que ir para a palavra, não é o que eu estou sentindo, o que a minha mente está pensando, não, o que a palavra de Deus diz. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Pronto, está perdoado. Eu não senti, às vezes eu vou sentir, às vezes não vou sentir. É fé naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade é assim que funciona, irmão. Tem que trazer para a nossa vida. Somente acrescentar, pastor, que Deus perdoa e também esquece, né? E muitas vezes a pessoa, um perdoa o outro, mas não esquece. E Deus perdoa, esquece dos nossos pecados e joga no mar do esquecimento, conforme diz a palavra. Ok, ele joga no mar, não é que ele esquece, ele joga no mar do esquecimento, sim. Ele não lança em rosto, exatamente. Ele não traz de volta, tá? Mas agora nós vamos entrar nessa questão de perdão pessoal, tá? E perdoar não é esquecer, irmãos, tá? Porque não é amnésia. Eu entendi que o Edgar colocou lá no sentido de não trazer em rosto, tá? Isso é muito importante, porque nós vamos lidar de forma diferente quando realmente perdoamos. Mas, em primeiro lugar, vejam que antes de perdoar os outros, eu tenho que lidar com o perdão de Deus na minha vida. Levar a sério isso, muito a sério, essa questão de que Deus realmente nos perdoa quando nós vamos a Ele em arrependimento e confessamos, né, e abandonamos os nossos pecados. Ele nos perdoa, irmãos. Se isso não acontecer, não há comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus, não há salvação. Ok? Então, Ele nos perdoa de fato e de verdade. Olha só, deixa eu ver lá em 1 João, tá? Ele vai falar sobre isso, sobre essa questão de maturidade espiritual, né? Deixa eu ver aqui, porque essa Bíblia aqui é nova, mas vamos lá. 1 João, ele vai falar dos filhos, dos pais, e ele vai falar aqui justamente dessa questão, né, de
capítulo 2, 1 João capítulo 2, olha só, 1 João capítulo 2, verso 12, você encontrou aí? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Irmãos, por que filhinhos? Porque isso aqui é o básico do Evangelho. 1 João, eu falei 1 Pedro? Não? Tá. É porque às vezes eu falo errado. 1 João 2, 12. Irmãos, isso aqui é básico, tá? Se eu estou tendo dificuldade de receber o perdão de Deus, eu ainda estou na infância espiritual. Isso aqui é sério, porque é uma questão de fé, é uma questão de prática. Eu pequei, eu transgredi, eu desobedeci. Deus não nos trata como aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós somos filhos. A maneira de Deus tratar conosco em relação aos nossos pecados é diferente, irmãos. Não confunda achando que a justiça de Deus, que o juízo de Deus é o mesmo sobre os crentes e sobre os descrentes. Não é. No sentido de tratar, de lidar. Nós já falamos aqui que Deus só disciplina filhos. Ele não disciplina o ímpio, porque o ímpio está morto espiritualmente. O ímpio está morto espiritualmente. Se ele morrer nessa condição, ele está condenado. Então Deus não trata com ele. Você entende isso ou não? Agora, conosco, Ele trata, Ele disciplina, Ele corrige, Ele adverte, Ele admoesta, tá? Ele confronta, para que o arrependimento se evidencie e mediante arrependimento haja perdão. Agora, eu preciso levar isso em consideração. Uma vez que eu confessei os meus pecados em arrependimento, Deus me perdoou. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus diz isso. Não é o que os outros estão dizendo, porque às vezes a gente ouve, né? Fulano aí, fez o que fez, está aí na maior cara de pau. Às vezes é verdade, mas às vezes não é, irmão. Então, sei, e eu estou julgando, é juízo temerário. Isso aí é um ato farisaico. Eu tenho que tirar a trave do meu olho, para depois observar, né, o cisco no olho do meu irmão. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque eu não sei, a não ser que eu tenha discernimento, revelação. Alguns têm revelação dessas coisas, só revela essas coisas, mas tem revelação dessas coisas, tá? Então nós temos que levar isso em consideração. Agora, se exercite nessa realidade com fé, para que você cresça. Olha só, verso 13: Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Conhecimento de Deus é outro nível. Olha só, jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Perceba que é uma mudança de nível aqui. Em algumas áreas nós somos pais, em algumas outras áreas nós somos jovens, em outras áreas nós somos crianças. Nós precisamos atentar para o nosso nível de maturidade, irmão. Isso aqui é fundamental, discernir isso na nossa vida, não na vida dos outros, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, a maneira como nós lidamos com as promessas de Deus, com o caráter de Deus, com a nossa vida em relação a Deus. Olha o que João diz aqui, ele continua dizendo, verso 14: Eu vos escrevi, meninos, que é filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vencestes o maligno. Então, são experiências e níveis de espiritualidade, em áreas da nossa vida. Mas essa questão aqui de ir a Deus, volte lá para Mateus 6, de ir a Deus em arrependimento e fé, confessando os pecados e receber o perdão pela fé, é básico. Você não pode ter, aliás, você tem que vencer toda e qualquer dúvida em relação a isso, mas só pode vencer toda dúvida, irmãos, em relação às questões
da palavra de Deus, nós só vencemos com a palavra de Deus, ok? Toda dúvida que você tiver em relação à palavra, será que é a palavra que vai tirar dúvida, ok? Pastor, por gentileza, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa questão de Deus continuar se lembrando dos nossos pecados, como o senhor falou há pouco. Porque Bueno, gostaria de entender porque Deus olha mesmo perdoando e olha para a gente e começa a se lembrar, é isso? Não. Olha para o Paulo, para o apóstolo Paulo, e diz, ele fez isso, aquilo. Não, deixa eu só pegar aqui o texto, porque o texto que fala lá que ele lança no mar do esquecimento, tá? Isso, se vocês sabem, já cita para nós, para a gente ir lá para o texto rapidinho. Lê para nós aí, qual que é o endereço? Miqueias, está na Bíblia Miqueias, hein, irmãos? Miqueias, pode ler, quanto? Não estava na mão, Miqueias? 7:19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tá. Aí é um simbolismo, tá? O sentido de que ele afasta de nós, que ele tira de nós, mas não que ele esquece. Ele não esquece. Ele não lança em rosto. Você consegue... Exatamente. Ele não traz... Vou dar um exemplo bem prático. Bem prático. Ele não nos acusa, exatamente, ele não nos acusa. Mas mais do que isso, olha só, se algo que está resolvido, ou que está sendo resolvido, ele não vai trazer à tona. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A experiência de Pedro. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não, eu vou contigo até o final, vou matar toda mana. Vai me negar. O galo vai cantar, e tu vai me negar. E o galo vai cantar, e tu vai me negar de novo. Não, não vou não, vai. O galo cantou, Pedro negou. Pedro negou, o galo cantou. Esse jogo aí, entendeu? E aí, Jesus ressuscita. E encontra com quem? Com Pedrão. E o Pedrão voltou a pescar, né? Voltou para o trabalho dele, porque abandonou o ministério, e, né? Geralmente é assim. E aí Jesus vai ter com ele, lá no finalzinho do Evangelho de João, depois se você ler. Em algum momento no texto ali, Jesus trouxe em rosto: Pedro, eu te falei que você ia me negar, por que você duvidou? Jesus sabia ou não sabia? É assim que Deus nos trata. A pergunta de Jesus foi na origem da dificuldade de Pedro, porque ele estava sendo verdadeiro, ele estava pronto para morrer, mas ele não tinha estrutura emocional e espiritual para isso ainda. Pedro, tu me amas? E quando ele faz essa pergunta, me amas ali, ele usa a palavra ágape, amor sacrificial. E Pedro responde com amor filéu, de amigo. Sim, Senhor, tu sabes que tu é meu amigo. É meu amigo, entendeu? Pedro, tu me amas? Ágape. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Aí na terceira vez Jesus desce o nível. Isso se chama condescender. Descer ao nível do outro, para ajudá-lo a crescer. E aí Jesus disse: Pedro, tu és o meu amigo? E ele disse: sim, Senhor, eu sou o teu amigo. Então ele não lança em rosto, mas não é que ele esquece. Se Deus esquece, ele não tem onisciência, irmãos. Deus não vai fazer isso. Nós fazemos uns com os outros às vezes. Satanás faz isso, mas Deus não. Ele não vai fazer isso. Pecado confessado e perdoado, pecado perdoado, acabou. Essa ideia de lançar no mar do esquecimento, né? Ele afasta. Olha, vá lá para o Salmo 103, que tem mais ou menos a mesma linguagem aí, né? No Salmo 103, quando ele nos perdoa, entendeu? Isso é importante a gente trabalhar isso. Olha só, Salmo 103, verso, pode ler então, Madalena, verso 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Ok, agora olha só, verso 11, Madalena, lê para nós aí o verso 11 e o verso 12. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, a
ele não lança em rosto, porque está perdoado. Tá? É dessa forma que Deus trabalha, ok? E aí Ele nos restaura. Deu para entender agora? Tá? Por isso que agora, trabalhando essa questão, volte lá para Mateus 6. Olha só. É interessante porque a palavra perdão no grego é deixar ir, é soltar. Portanto, aquele que não é perdoado está preso na sua condição. Quando Deus perdoa, Ele nos libera. Tá? E agora nós vamos trazer isso para o relacionamento entre nós, né, ou com aquelas pessoas que são do nosso convívio, mesmo que não sejam cristãs. Olha só, perdoa as nossas dívidas, porque pecado é uma dívida, tá? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o que Jesus está dizendo assim, ensinando através da oração? Da mesma forma como você é perdoado, você deve perdoar. Qual é a base do meu perdão para com o próximo? É o perdão de Deus para comigo. Como é que Deus me perdoou? Então eu tenho que perdoar da mesma forma, no sentido de que eu sou capacitado por Ele para liberar perdão, da mesma forma como Ele liberou perdão a mim. Então, se Ele não me lança em rosto, eu não tenho que lançar em rosto dos meus irmãos. E perdoar não é esquecer. Quando alguém me fere, quando alguém me ofende, tá? E eu perdoo em meu coração, eu vou lembrar daquela situação como se fosse hoje, mas os meus sentimentos e emoções e a disposição do meu coração é de compaixão e de amor. Agora, se eu lembro com ira, se eu lembro com mágoa, se eu lembro com ressentimento, o que aconteceu aí ou não, é isso que a Bíblia chama dos verdugos, os atormentadores. E eu posso ser nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, mas se eu não perdoo, eu sou entregue aos atormentadores. Pedir que o Senhor ajude a perdoar. Digo, até que você consiga realmente chegar nesse nível de perdão, é continuar pedindo para o Senhor capacitar para que tu consiga perdoar. Porque nem sempre vai ser de primeira. Eu imagino que tenha coisas que sejam difíceis assim de perdoar, e que a pessoa, por mais que diga que quer, não deve ser assim de primeira, né? Isso tem que ser levado em consideração aí, a circunstância, a situação, entendeu? Nível de afronta, de sofrimento. A gente precisa trabalhar um pouco sobre isso. Também a questão da gente conseguir ver os nossos pecados como eles são. Que no momento em que a gente consegue enxergar qual foi o perdão que nos foi dado, em comparação com isso, é muito fácil perdoar o resto. Até porque não existe pecado e pecadinho, né? Uma vez que a pessoa pode ter errado contigo. E pecado, às vezes até um pecado, digamos, mais forte, mais profundo, no momento em que tu não perdoa, tu também está pecando, né? E daí seria um pecadinho, mas estaria igual. Por ejemplo, yo perdono a una persona que me hizo sufrir mucho, ¿no? Y yo me analizo para dentro mío y yo siento que la perdoné, ¿tá? Pero siento un... Vai ver uma tradução que essa aqui é errada. Essa aqui é errada. Yo me analizo, ¿no? Y yo perdono a la persona. A gente analisa interiormente e perdoa a pessoa. Tá, ok. Más me doy no corazón, me duele el corazón de lembrar, por ejemplo. Pero quando ela revive aquilo, ela lembra, ela sente a mesma dor. Ok, não houve perdão. ¿Y cómo hago para poder perdonar? Para realmente conseguir... E se não houve perdão, como que realmente ela consegue passar a experiência do perdão? Ótimo.
Só deixo aqui, é muita informação, mas vamos lá, me ajuda aí. Eu não sei onde está, mas eu lembro daquela base bíblica e carrego para mim que se eu não perdoar, eu também não serei perdoada. Então, entendo como mandamento. Por mais que seja um ato altamente espiritual, e nós precisamos e dependemos do Espírito disso, mas eu também tenho que decidir fazer isso. Ao longo do tempo, o Senhor vai curando, vai trazendo a restauração do relacionamento, não sei, alguma coisa assim, se for necessário. Mas o fato, ou não, mas o fato de eu liberar, Senhor, eu decido, independente do que eu sinto, do que eu acho que o Senhor tem que descer do céu para me mandar fazer isso, eu vou obedecer porque é a Tua palavra e eu preciso fazer isso, preciso ser livre. Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui, me ajuda aí. A primeira que a Ana Carolina falou sobre essa questão que às vezes pode se tornar um processo. Sim, no sentido que dependendo do nível de sofrimento, no nível de dor, porque uma coisa assim, eu sofrer uma ofensa, né, alguém me ferir com palavras, né, e outra coisa, alguém me ferir, né, com violência. Então são níveis de dor diferentes. Você entende isso ou não? Exato. Isso, exatamente. Então, isso envolve qualquer situação. Então, depende do nível de sofrimento, ok? Então, às vezes, o que acontece? O perdão é uma ordenança, parta desse princípio. Então, 90% das questões de eu não perdoar, não é que eu não possa, eu não quero. Agora, existe uma porcentagem de que eu ainda não estou estruturado emocionalmente, mentalmente, para liberar esse perdão. O sofrimento é muito, a dor é muita. Então eu não posso levar isso porque é uma ordenança e fazer isso de uma lei opressiva, porque os mandamentos não são penosos. Então por isso que alguns precisam serem acompanhados e direcionados a essa realidade. Há uma disposição de perdoar, há uma disposição de liberar o perdão, mas não há condições ainda, tá? Tamanha foi a ferida, tamanha foi a dor. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então só quem sofre sabe o nível. Então nesse caso se torna um processo, embora a gente sempre tem que partir da palavra de Deus. Não é o que eu estou sentindo, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, então eu tenho que caminhar nessa direção e sobre essa palavra, porque toda ordenança que Ele me dá, Ele já me capacitou para obedecê-la. Ok? Deu para entender? A outra questão ali que foi colocada para Karen é o seguinte, facilitem muito a partir do momento que eu entendo o quanto Ele me perdoou, para que eu possa liberar perdão ao próximo, porque o meu pecado é impagável. E ninguém vai pecar contra mim dessa forma. Você entende isso ou não? Cristo morreu em meu lugar. Todos os meus pecados já estão perdoados. Todos. Todos eles. É lógico que para viver esse perdão, o viés é o arrependimento e o abandono. Ok? Só que Ele é o padrão. Eu tenho que aí eu tenho que pedir para que o Espírito Santo me leve ao entendimento e à compreensão do quanto pecador eu sou, para que eu entenda o quanto Ele me amou e o quanto Ele me perdoou. Eu preciso passar por essa experiência. Não é só entendimento e a compreensão bíblica. É essa experiência profunda do quanto Deus me amou ao ponto de me perdoar, colocando os meus pecados sobre Cristo e pegando a justiça de Cristo e colocando sobre mim. Porque se Ele me jogasse no inferno, estava tudo certo, Ele é justo, todo o meu pecado é contra Ele. Mas Ele não fez isso.
Ele enviou Jesus. Então a base, o ponto de partida é o perdão de Deus para comigo. É incalculável, porque o perdão de Deus para a minha vida custou o sangue de Jesus. O perdão para com o meu próximo vai custar o quê? A minha obediência e a minha fé na palavra de Deus. Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui, porque aí nós somos para lá, né? Tá? A Dandara lá falou sobre que não existe pecadinho e pecadão. Tá? Biblicamente não tudo pecado é pecado, mas a diferença de consequências de pecado. E aí se trabalha essa questão da dificuldade às vezes de perdoar. Porque uma coisa é alguém chegar em casa e dizer assim, bater na porta e dizer assim, seu Júlio, eu gostaria de falar com a Ângela, e a Ângela está lá no quarto, ele diz, a Ângela não está. É pecado ou não? É ou não é, irmãos? Tá. Entendeu? Outra coisa é eu viver uma vida de mentira. E aí eu tenho que fazer uma diferença que a Bíblia faz, que geralmente nós não fazemos. Geralmente nós não fazemos. Eu menti uma vez. E para muitos eu sou mentiroso. Mas o mentiroso não mente uma vez. O mentiroso não mente esporadicamente. O mentiroso vive na mentira. É um estilo de vida. Mas nós rotulamos o que a Bíblia não rotula. Então, há consequências. E essas consequências, elas trabalham no nosso coração. Pecado é pecado. Agora, existe, por exemplo, uma coisa, eu bater numa pessoa, tá? Eu bato num familiar seu. Ele me ofendeu, eu bati nele. Outra coisa, ele me ofende, eu puxo uma arma e mato ele. Os dois são pecados. Mas a consequência, a gravidade, a abrangência, a dor e o sofrimento são diferentes. E isso a gente vai ver na Bíblia. Você vai ver na Bíblia que tem pecados que Deus, deixa a coisa correr. Dá tempo de arrependimento. Tem outros que na hora. Tem assim, Por que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo e morreram na hora? Então tem coisa que Deus não deixa passar assim, irmãos. Tem coisa que Deus adverte. Levanta os profetas, olha, se vocês não se arrepender, vai vir juízo. Olha, se arrependam, voltem, cuidado. E tem outras que não. Então nós temos que olhar para a Bíblia e ver essas diferenças, porque é assim que Deus trabalha. Mas o perdão também é assim. Deus caminha conosco, sim ou não? Então nós temos que caminhar com os outros, irmãos, uns com os outros, principalmente família, irmãos. Temos que caminhar. Porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, olha só, a pessoa vem para a igreja, se converteu, né, se batizou, mas ela tem áreas ainda que precisam serem trabalhadas, como nós temos. Está gravando, eu estava falando um negócio aqui, mas às vezes a pessoa, ela demora um pouco a deixar algumas práticas, mas ela está num processo de santificação. Mas para nós ela não está. Você quer ver uma coisa? Meu pai, quando ele se converteu, ele foi bêbado para a igreja. Ele fumava 3 maços de cigarro por dia. E bebia muito. No dia que ele se converteu, ele nunca mais fumou. Mas a bebida foi um processo. Ele chorava, ele orava, ele jejuava, ele pedia oração para todo mundo, que fulano ora e Deus faz milagre, ele ia lá. E nada acontecia. Ele já era, ele auxiliava o pastor na igreja. E um dia ele disse: Senhor, se eu não me libertar disso, eu não quero mais saber de vida cristã. E naquele dia alguém orou por ele. E até ele contava no testemunho dele, que ele disse assim: fiz uma oração lá que, pelo amor de Deus, cara, sabe, não senti nada, nada. Olha só, ele saía, antes de sair para a escola bíblica, para a escola dominical, porque a escola era domingo de manhã, ele preparava
uma dosezinha assim, e deixava no fundo do congelador. Porque depois da escola bíblica ele chegava com sede, mas não era da palavra. Entendeu? E ele tomava aquilo ali consumia ele depois. E naquele dia que aquele pastor, ele contou a experiência para o pastor: pastor, já faz tantos anos que eu estou aqui, eu não consigo me libertar desse negócio. E o pastor disse: mas você já é livre, é que você não sabe. Como sou livre? Você está lutando com uma prática que Jesus já te libertou, mas nós vamos orar, e você não vai nunca mais beber. E dentro deles não acredito nisso. Ajoelha aí, ali ajoelhou, e o pastor fez uma oração ali: Senhor, teu filho já está livre, mostra isso para ele. E tal, a nome de Jesus, amém. Ele levantou dali querendo bater no pastor. Porque geralmente nós fazemos como aquele lá de Naamã, né? Por que não impôs as mãos sobre mim e tal? Nós temos um protocolo e achamos que Deus tem que obedecer isso. E naquele dia ele saiu da escola bíblica e chegou em casa. Quando ele abriu o congelador, ele sentiu ânsia de vômito, jogou fora e nunca mais bebeu. Então existem coisas que nas nossas vidas Deus faz assim, mas outras é um processo. E por isso que nós temos que cuidar uns dos outros, porque você tem falhas que eu não tenho, assim como eu tenho falhas que você não tem, e por isso nós dependemos uns dos outros. Então é uma caminhada, irmãos, é uma caminhada. Depois aqui ok, lá, depois aqui vai falar, né? A irmã lá, que falou em espanhol lá, Sabrina, fala para ela lá, se ela entende? Entende? Tá, ok. Quando eu libero o perdão, tá? Por fé e obediência, imediatamente inicia um processo de cura, o Espírito de Deus vai me curar, tá? E aí o que acontece? Quando eu lembro, né? Ou quando eu vejo aquela pessoa que me feriu, que me ofendeu, o meu coração se enche de compaixão e de misericórdia por ela. Isso significa o quê? Que eu liberei perdão. Mas se eu vejo aquela pessoa, eu vivo aquela situação, vem tudo como se fosse no dia, as palavras, as atitudes, e eu me encho de ira e de indignação, né? E peço para Deus matar, eu não liberei perdão. Perdão ainda não foi liberado. Agora, o único cuidado que eu tenho que ter aqui é que às vezes eu liberei perdão, mas eu estou supervalorizando a minha dor. Isso é o egoísmo ao contrário. É aquela pessoa que como é que é? Só ela sofre, só ela... Oi? Não, também, mas tem uma outra coisa que eu... Ela é vitimista, tá? Mas tem uma outra palavra, entendeu? Então, só ela sofre, o sofrimento dela é o maior de todos. Autocomiseração. A autocomiseração é eu querer ser o centro, usando a minha dor, o meu sofrimento. Egoísmo é eu ser o centro, querendo que tudo seja para mim. Autocomiseração, eu sou egoísta. Não é, irmãos, isso não é doença psicológica, isso é pecado, isso é uma questão moral. Autocomiseração não é uma questão psicológica, não, é pecado, é uma questão moral. Eu quero que todos olhem para mim e vejam quanto eu sofro, e ninguém sofre mais do que eu, ok? Então eu tenho que ter cuidado com isso também no momento da liberação de perdão e tal. Então a irmã ali, depois aqui a Renata. Pastor, no meu caso, eu acho que a senhora até respondeu, que Deus anda conosco, né, no perdão, sobre o perdão. A dor de ter perdido o nosso filho, meu filho não tem dor maior, né? Sim. Mas eu não lembro da pessoa que tirou a vida dele. Para mim, ele não existe. Creio que eu perdoei. Eu não sinto nada por ele. Não lembro que ele existe. Ele matou meu filho em cima da faixa de segurança. Tirou a vida do meu filho com 20 anos. Mas eu não lembro que ele existe. Para mim, ele não existe. É ele com Deus. Sim, e se a irmã deixou isso diante de Deus, que Deus trate com ele, sim. Vocês entendem como é níveis de sofrimento?
Então não é... Por que a gente precisa trabalhar isso, irmãos? A gente tem que investir tempo nisso à luz da palavra de Deus. Primeiro, porque o Senhor nos ensina. Segundo, nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos um comentário em relação às outras pessoas. Ah, fulano não perdoa. O fulano, né, até hoje. Você viveu a situação dele? Você sabe o processo? Você sabe como é que Deus está trabalhando? Não sabe, então não fala. Não fala porque você está falando de coisa séria. E escute o que eu vou lhe dizer. Quando Deus está tratando com alguém, não faça comentários de que você não sabe. Porque Deus está tratando dos seus. E Ele zela por isso. Então não faça juízo sem conhecimento. Melhor que nem faça juízo mesmo tendo conhecimento. Porque o justo juiz é Deus. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós vamos passar a mão por cima por tudo e por todos. Não. Eu estou dizendo aqui que nós temos que ter cuidado com isso. Lá, Sabrina já interpreta para nós. Não, aqui, a Renata depois lá. Não, só para lembrar que também, às vezes, mesmo quando decidimos perdoar, sentimos a leveza do perdão, há momentos que isso pode vir na nossa mente para nos perturbar. Não, mas não merece o teu perdão, e começa a remoer. Então, até o discernimento do Espírito da gente saber se é um dardo inflamado maligno, se eu preciso de mais tempo de acompanhamento, de ajuda, conversar com alguém e proteger a mente mesmo com a armadura de Cristo, porque às vezes vem aquilo, você não está pensando, e de repente aquela ira sobe, aquela revolta, como se tivesse vivido de... Não, mas eu já perdoei, em nome de Jesus, sai da minha mente, por aí vai. Porque às vezes pode acontecer isso. Acontece. São ataques malignos, tá? E você sempre tem que voltar para a palavra de Deus. Sempre. Sim. Exatamente, tá? Isso é um processo de cura aí, geralmente, porque Satanás sempre vai trabalhar nisso, irmãos, tá? Na acusação e no engano, tá? No engano. Então, você sempre luta contra ele usando a palavra de Deus, tá? Sim. Sim, do nascido de novo. Não, é difícil. Pastor, duas questões ela planteou aqui. A primeira, que pode ver uma pessoa bem por fora, feliz, contenta, mas a gente não sabe as mágoas que a pessoa carrega dentro de si, como que ela se sente. Toda pessoa traz consigo uma história. Então, antes de fazer qualquer afirmação, ouça a história, mas ouça dela, não o que os outros dizem dela. E a segunda, ela diz que a gente pode entender que está no caminho do perdão quando a gente sente vontade de orar por aquela pessoa que nos magoou. Fantástico. Uma das ações poderosas da graça divina é orarmos por aquelas pessoas que nos ofendem. Quando eu começo a orar por alguém que me ofendeu, que me feriu, o Espírito de Deus vai trabalhar primeiro em mim, de uma forma profunda, porque eu estou me colocando diante de Deus em favor daquela pessoa. Naquele momento eu sou intercessor dela. Ela é minha inimiga, eu não sou inimigo dela, porque o nosso inimigo é o diabo. Para outros aí não, né? Nós não temos inimigos, irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando nós começamos a orar, por isso que é só voltar um pouquinho aqui, Jesus ensina sobre isso, tá? Sobre nós nos parecermos com o Senhor, tá? Olha só como a questão do perdão, né? Ela é tão profunda, até mesmo no nosso culto a Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 22. Você achou aí? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Isso aqui é literal, hein? É Jesus que está dizendo. Pastor, estava no inferno e não sabia. Pois é.
Por isso, olha, por isso, ele está falando entre irmãos. Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, não sou eu que tenho algo contra ele, ele tem contra mim. Sabe, às vezes as pessoas chegam para nós assim, sim, pastor, acho que fulano tem alguma coisa, por quê? Porque está diferente comigo. Vai lá falar com ele. Por que você vai falar comigo? Eu estou bem com você. Vai lá falar com ele. Não, mas ele está indiferente, então vai lá e fala, pergunta. Você quer bater com a língua nos dentes? Quer resolver? Quer ajudar? Você pode, de repente, feriu ele sem perceber, ou até querendo, não importa. Vai lá e fala. Vai ter com teu irmão, diz a palavra. Ensino de Jesus, irmão, isso aqui é básico. Aí nós não vamos ter com o nosso irmão e queremos que pastor, que esposa de pastor, que conselheiro, que o irmão que me levou para Cristo resolva. Não, você tem que resolver. Isso vai gerar maturidade em nós. Vai ter com seu irmão, ele pecou contra ti. Por isso que as pessoas chegam para mim, pastor, fulano pecou contra, vai ter com ela. Não, mas não, eu não tenho que te ajudar, vai lá e ter com ele. Não pecou contra mim, pecou contra você, vai lá, o que a Bíblia diz. Se não resolver, leva outro irmão. Se não resolver, leva a liderança da igreja. Se não resolver, nós vamos expulsar ele. Pastor, eu tenho uma dúvida, assim, sobre o perdão. A liberação do perdão. A gente tem que chamar a pessoa e falar com ela e pedir perdão? Ou tu pode orar e falar com Deus direto? Tem essa diferença aí que eu tenho? Tem. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos primeiro contra Deus. Então nós temos que confessar para Deus. Porque pecamos primeiro, todo pecado é contra Deus, tá? Depois nós vamos ter, a Bíblia diz que nós temos que ir ter com o nosso irmão. Se ele, aí entra uma questão, irmãos, olha só, essa pergunta é fundamental, tá? Quando, uma das coisas que eu achei muito estranho quando eu cheguei na Wesleyana, é que às vezes chegavam para mim assim, irmão, eu quero te pedir perdão, porque o Espírito de Deus me dirigiu para te pedir perdão, porque eu pensei mal do irmão, porque eu nem sabia, irmão. Agora você me deixou com mágoa no meu coração. Agora mesmo que eu vou ter um lado da orelha para te prender. Se eu não sei, irmão, fala para Deus. Essa é uma situação. Agora, se eu ferir, eu tenho que, nem precisa Deus me mandar. A Bíblia orienta eu ir lá ter com ele, ok? Agora, algumas pessoas vão dizer assim, pastor, mas eu estava orando e o Espírito de Deus me disse que eu tinha que ir lá pedir perdão para aquele irmão. Bom, eu tenho dificuldade com isso porque isso não está na Bíblia. Mas experiência é experiência, eu não posso dizer que não. Aí entra numa questão pessoal. Eu posso dizer que não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, não tem orientação para isso. Agora, se o Espírito lhe dirigiu, eu não posso dizer, né? Você sabe que é quando o Espírito de Deus fala com você. Então, mas eu achava muito estranho isso aqui, entendeu? Às vezes vinham as pessoas que eu nunca tinha visto me abraçar chorando. Culto de ceia, então, era uma festa. Não sabia de nada, irmão. Mas tá, deve ser doutrina da igreja aqui, então, né? Sim. Entendeu? Sim. Isso, não sabe. Se a pessoa sabe e não sabemos, não somos conscientes, nós devemos de ir em frente à pessoa e pedir perdão. Sim, mas Bíblia... achar que... E que passa se a pessoa diz, não, eu não te perdoo? Bom, mas aí nós fizemos a parte nossa. Ok. Aí é um outro departamento, tá? A Bíblia diz que nós temos que liberar perdão e pedir perdão, tá? Agora, se a outra pessoa não nos perdoa, é problema dela com Deus. Nós não vivemos pela orientação dos outros, nós vivemos pelo que a Bíblia diz.
Então, mas alguém já chegou para mim e disse assim, pastor, eu não vou lá perdoar porque fulano não vai me perdoar, eu conheço ele. Não interessa se ele vai te perdoar ou não. Isso não é função tua, não é responsabilidade tua. A nossa responsabilidade é o que a Bíblia diz. Eu vou lá, peço perdão. Se ele me diz não te perdoo, não, mas eu estou te pedindo perdão. Se você não me perdoar, não tem problema nenhum. É você e Deus. Meu Deus, nós vamos até meia-noite. Deu para entender? Tá? Ali também deu, tá? Só se a pessoa sabe, vai lá e pede perdão, senão não. Porque o que acontece, irmãos? Às vezes nós estragamos um relacionamento, tá? Com esse negócio assim de dizer que Deus mandou a gente pedir perdão para uma pessoa que ela nem sabe que a gente pecou contra ela. Que às vezes a pessoa não tem maturidade para ouvir isso, ela se ofende, ela se entristece, ela se escandaliza e ela rompe um relacionamento conosco, sabe? Então a gente tem que ter muita certeza de que Deus está nos dirigindo, ok? Algumas lá e depois aqui, vamos lá. Pastor, mas se eu, por exemplo, perdoei a pessoa e eu amo ela em Cristo, ela não é familiar, mesmo assim seria obrigado a conviver? É outra coisa. Olha só, Deus manda perdoar, irmãos. Conviver, se for possível. É possível? Então não convive. Ué. Entendeu? Mas vamos voltar nessa questão para trabalhar um pouquinho mais terça-feira essa questão aí, porque isso aí vai pegar. Vai. Pastor, quando eu me converti, eu tive uma irmã que caminhou comigo, né? Me discipulou. Foi a minha bengala, né, no início. E ela me contou uma experiência que ela teve sobre perdão. Ela trabalhava na porta, né, recebendo os irmãos com uma outra irmã. E num domingo aquela irmã se atravessou com ela, foi mal educada. Ela ficou muito triste e foi para casa. E ela era uma irmã bem simples, ela disse que foi para o tanque lavar roupa e o Espírito Santo disse para ela: na próxima vez que tu encontrar essa irmã, tu vai pedir perdão para ela. E ela disse que lavando a roupa, conversando, mas Deus, como é que eu vou pedir um perdão para ela, se quem me fez o desaforo, quem me magoou foi ela? Tu vai chegar e vai pedir perdão para ela. E no próximo domingo ela estava na porta e a irmã não estava. E a irmã entrou. E ela disse: irmã, eu posso falar contigo? Ela disse: pode. Irmã, eu não sei o que eu te fiz, mas eu queria te pedir perdão. E quando ela disse: eu queria te pedir perdão, aquela irmã se abraçou nela e começou a chorar. E disse: não, quem tem que te pedir perdão sou eu, porque eu errei contigo por isso, por isso, por isso e por isso. Então, às vezes, esse ato de pedir perdão, mesmo nós não estarmos errados, às vezes até o Espírito Santo nos conduz para convencer aquela pessoa que errou contigo a se retratar contigo, né? O Espírito Santo traz naquele ato ali de fazer com que aquela pessoa se dê conta que ela errou. Não foi a outra pessoa, né? Então, foi uma das coisas que me marcou muito esse testemunho dessa irmã na minha vida, né? Eu continuo ainda afirmando, porque não é uma orientação bíblica, né? Parte para o nível de experiência pessoal. Tá? Já ouvi muitas histórias assim. Então, assim, se alguém me perguntar: pastor, isso está na Bíblia? Não, não está. Mas pode acontecer? Pode. Né? Eu acho que se a gente for por esse viés aí de que o Espírito de repente usa isso para desarmar outra pessoa, porque ela ofendeu, né, e tal, aquela coisa, pode até acontecer, entendeu? Mas ainda assim é nível de experiência pessoal, tá? Isso não é uma doutrina, não é um ensino nem de Cristo nem dos apóstolos. A gente tem várias histórias, como a irmã contou, como essa, semelhantes a essa, né, de experiências assim, que realmente os relacionamentos foram restaurados. Até o microfone falhou aqui, ó. Mas, porém, todavia, a gente tem que ter muito cuidado com isso, embora possa acontecer. Só em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A questão desse pecado confessado em diálogo um com o outro é pelo que tu fez ou pela questão de... Aí nesse texto de Tiago, o contexto é o seguinte, ó, essa pessoa estava enferma, tá? Em consequência do seu pecado, tá? Então existem enfermidades que vêm por causa
do pecado que não foi abandonado, não foi confessado e abandonado. Então, a pessoa pede perdão a Deus e confessa para o corpo de Cristo, representado ali pelos presbíteros, que os presbíteros ali não é uma posição hierárquica, os presbíteros eram os anciãos da igreja, as pessoas mais experientes espiritualmente, né? Então, eu confesso para Deus, recebo perdão, confesso para o corpo para ser curado da enfermidade que adveio daquele pecado. Deu para entender ou não? Tá? Então, aí sim, é pecado que a pessoa cometeu. Até porque é o seguinte, irmãos, uma vez membro do corpo de Cristo, quando eu peco contra Deus e contra o corpo de Cristo. Se eu tomar ceia dessa forma, eu estou tomando endividamento, estou tomando juízo. É uma questão de tempo. Se eu não me arrepender, Deus vai me tirar da terra. Traz doença, entendeu? Traz morte. Não perde a salvação, que é uma outra polêmica também, tá? Não perde salvação. Salvação está em Cristo, é outra coisa. Se perder a salvação, está todo mundo perdido. Aí, irmão, mas deu para entender aí? O pessoal já ficou assim, La última pregunta, porque Sí. senão não nos vamos mais. Sí. O que acontece quando a mãe não quer o filho? A mãe não rejeita o filho e o filho não sente esse amor mais allá que o filho procura, o filho fala, dá carinho e do outro lado não. Tá, com a mãe ou com o filho? Com a mãe. A mãe... Tá, ela tá rejeitando, né? Ela está negando o amor, tá? Isso é egoísmo, é pecado. Ela vai sofrer as consequências do seu pecado, ok? Deu para entender? Tudo bem aí? Tá tudo perdoado? Vai estar em pecado. Não sei se foi isso que ela quis dizer. Falei. Pode falar. Isso, eu tinha entendido que no caso ela poderia estar falando, eu como filha, por exemplo, eu não recebi o amor da minha mãe, e já entendemos que a mãe está pecando e está em pecado. Mas, por exemplo, aí eu acabo talvez não sendo recíproca, não sentindo amor. E aí, por exemplo, honrar pai e mãe é mandamento. É mandamento. Você e tem que amar. Isso. Aí Sim. tem que amar. Porque amar não é sentimento, é uma ação. Tá. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue. Aí tem que, Não, por exemplo, aí você tem que trabalhar isso aí. oração. Isso, porque aí você está pecando tanto quanto. Você tem que agir em amor. Tá? Não significa que tem que conviver com a sua mãe, mas é agir em amor. Sempre que ela precisar, você vai ser a primeira pessoa que vai ajudar, porque você ama a sua mãe, independente de ela te amar ou não. Porque aí o amor é incondicional. O mesmo amor que Deus tem para conosco é incondicional. Mas para eu viver esse amor existem princípios, e esse é um deles. Você vai agir em amor mesmo não sendo amado. E aí é um nível de espiritualidade já bem avançado. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Obrigado pela sua participação, ajuda muito, porque quem nos ensina é o Espírito Santo através da sua palavra. Nos ajude em oração. A escola bíblica é um momento muito importante, a oração antes também. Então, dentro do possível, venha estar conosco, mas também nos ajude em oração para que o entendimento e a compreensão das Escrituras se transformem em prática de vida, para que sejamos uma igreja madura em Cristo Jesus. Amém? Após a oração, você pode trazer a sua oferta e colocar no gasofilácio. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti por mais um tempo que o Senhor nos proporciona, Deus, de oração, de clamor, de súplica, de intercessão, de petição, de agradecimento. Obrigado também, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito através da Tua palavra, trazendo-nos entendimento e compreensão, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia, por Tua bondade, nos conceder a liberdade, Senhor. Estamos com as portas abertas, refletindo sobre a Tua boa palavra, sobre o auxílio, a ajuda e a direção do Teu Espírito em cada pergunta, em cada colocação, em cada citação de texto, em cada compartilhar de experiências, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, que sejamos praticantes, de maneira que o nosso crescimento seja notório a todos e o Teu nome continue sendo glorificado, assim como o Senhor nos trouxe. Leva para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da Tua graça. É a nossa oração, agradecidos
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe.